Pessoal, Venezuela, a situação evoluiu, o líder da oposição, Juan Guaidó, é o presidente interino reconhecido por mais de 50 países, voltou para Caracas hoje, desembarcou de um voo comercial e não foi preso pela ditadura de Nicolás Maduro. Como é que a gente interpreta esse fato inicialmente? Há um consenso segundo o qual a ditadura está debilitada. Ela está dividida. Há uma ala mais radical que gostaria de ter agido imediatamente contra Juan Guaidó e outra considerada, por assim dizer, moderada, próxima a Nicolás Maduro, que preferiu não fazer nada. Se tivesse feito algo, teria sido uma situação internacional das mais perigosas. 13 embaixadores de países da União Europeia, por exemplo, fora os da América do Sul, estavam lá esperando o desembarque de Juan Guaidó, que convocou imediatamente manifestações de protesto e disse, numa clara tática de criar uma dualidade de poder, que ele vai comandar imediatamente setores da administração pública. É um caso clássico no momento de um lado apostando no desgaste do outro. A aposta evidente do grupo em torno de Nicolás Maduro é que esse impulso, esse momento político criado pela oposição e agora reforçado pela volta de Juan Guaidó ao país, que esse momento perca toda esta, digamos, efervescência, perca este ímpeto. E esta é a aposta também da oposição. Da mesma maneira como o governo da Venezuela, a ditadura da Venezuela está dividida, a oposição também está dividida. Há um setor importante dela que acredita que não há outra maneira para se tirar Nicolás Maduro de onde ele está, do palácio do governo, se não for através de uma intervenção militar. Não é esta a conversa que se estabeleceu no Grupo de Lima, como vocês sabem, vocês acompanharam isso aqui através do painel WW, o que se considera agora a melhor ferramenta para apear Nicolás Maduro do poder é a diplomacia, são as sanções internacionais, é a pressão. Como é que fica a situação do Brasil nesse contexto? Um contexto bastante complicado, volátil, difícil e nebuloso, quando nós temos duas forças e uma acha que a outra cai sozinha. O governo da Venezuela acha que a oposição perde o impulso e a oposição na Venezuela acha que o governo cai de podre. A posição do Brasil tem sido a de seguir os Estados Unidos. Eu não estou dizendo isso com o intuito de, digamos, xingar ninguém. Isto é um fato da política externa. São raras as situações em política externa nas quais o rabo abana o cachorro. Isso aconteceu no Oriente Médio com alguns parceiros dos Estados Unidos e é um clássico quando se analisa a política externa americana em alguns setores. Mas nesse da América do Sul, o cachorro, os Estados Unidos, é que abana o rabo. E o rabo são todos os outros países americanos e nós também. Se alguém ficar chateado de eu dizer isso, desculpem. Eu estou apenas reconhecendo uma situação de fato. Querem saber por que eu estou dizendo isso? Vejam, por exemplo, quando se fala em intervenção militar, a hipotética intervenção militar. Quem faria essa intervenção militar? Quem tem o poder militar para fazer uma intervenção em qualquer parte do mundo? Grande, pequena, média, com tropas especiais, com mísseis, com o que vocês quiserem. Quem? O Brasil? Não, né? Os Estados Unidos. Vejam um outro fator ao qual eu me prendo quando afirmo que, ao contrário do que anda dizendo o chanceler brasileiro, que os Estados Unidos seguem o Brasil segue os Estados Unidos. Cai a ditadura Nicolás Maduro. O que acontece no dia seguinte? Sabe o que acontece? O que está acontecendo já. São os americanos que estão discutindo com o Fundo Monetário Internacional a ajuda financeira fundamental para manter funcionando um mínimo de um país que foi jogado na lona pela corrupção, pela irresponsabilidade, pelo populismo socialista de gente que seguiu Hugo Chávez. Em outras palavras, são só os americanos que têm capacidade de intervenção militar e só os americanos têm a capacidade financeira suficiente para ajudar um eventual governo, interino ou não, que vá convocar eleições de Juan Guaidó a botar o nariz para fora da água. Caso clássico. Em política externa, raramente, e este não é o caso, o rabo abana o cachorro.
o que não está diminuindo a situação do Brasil. Nós entramos, como eu disse em vídeo anterior, nessa situação da Venezuela não por escolha própria, ela foi colocada diante de nós. E nós não podemos ficar quietos. Houve uma severa e clara e dirigida correção de rumo imposta pelos militares à posição do Brasil frente à Venezuela. Os militares brasileiros têm uma visão muito mais realista, muito mais profissional, muito mais adequada à situação do país, ou seja, como mexer com a Venezuela, do que o lado ideológico, o lado empolgado com a figura de Donald Trump. Acompanhar Trump em tudo o que ele fala, principalmente acompanhar Trump no Twitter, isso não leva a política externa a lugar nenhum, talvez a dos Estados Unidos. Talvez o que interessa é Donald Trump, mas o que nos interessa tem que ser discutido de outra maneira, não em função do que Donald Trump fez ou deixou de fazer. O debate de política externa no Brasil está completamente contaminado nesse momento por essa, digamos, por essa dificuldade de muitos atores, sobretudo os que assumiram o Itamaraty agora, em entender que interesse nacional é uma coisa e tem sim uma tradição muito maior, que nada tem a ver com retórica vazia, e seguir de maneira pouco crítica o que líderes internacionais dizem ou deixam de dizer, só nos coloca em situações difíceis. Querem mais um exemplo? Benjamin Netanyahu, grande amigo do Brasil, veio para a posse do Jair Bolsonaro no começo do ano. Bibi Netanyahu está sendo acusado de corrupção, então uma eleição dificílima dia 9 de abril. E aí, se ele não é eleito? Donald Trump está sendo acusado agora pelo seu mais próximo colaborador de ser um mafioso, um mentiroso. E vai provavelmente passar por um processo difícil político, com graves dificuldades também para se reeleger. E daí? E se ele não se reelege? Como é que fica? A gente aposta as cartas nas pessoas ou a gente aposta as cartas naquele que é o comportamento presumido de países que nos interessam? Esta é uma fundamental diferença quando se pensa em política externa. O resto, vocês me desculpem, é um barulho inútil. Pessoal, até o próximo vídeo.